Amém, irmãos? Amém. Vou usar o microfone porque o irmão Paulo preparou. Amém. Isso aqui? Amém, irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem sido pouco falado nos nossos dias: o coronavírus. É um assunto que quase ninguém conhece. Eu talvez fale pela primeira vez a vocês. Então, meu irmão, e muito tem se dito, né, acerca disso. Muitos pastores têm se pronunciado. Teve um pastor dos Estados Unidos, né, chamado John Piper, que se propôs a escrever um livro, um audiobook. E assim, já quero externalizar de logo que nós não nos associamos a qualquer tipo de movimento do ministério fiel, porque temos aprendido no Senhor que quando alguém faz comércio com a casa de Deus, tudo mais está contaminado. Então assim, embora esse audiobook dele não seja vendido, eu creio, né, nem o livro, mas tem vários livros dele que são vendidos, e esse ministério faz abertamente comércio com as coisas de Deus. Então eu vou me posicionar de maneira gratuita e vou trazer a vocês aquilo que a Bíblia fala acerca dos dias que nós estamos vivendo. E todos nós sabemos onde vamos iniciar. Amém? Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Hoje nós vamos falar, o título da nossa mensagem, eu até já coloquei no Facebook, o título da nossa mensagem é O Cristão e o Coronavírus. Esse é o título da nossa mensagem. E nós vamos falar sobre o dedo de Deus. Mas o título é O Cristão e o Coronavírus. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo numa passagem em Êxodo, capítulo 8. Onde eu creio ser bastante elucidativa para o que nós estamos vivendo. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 16. O nosso versículo é o 19, mas eu gostaria de ler a partir do 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão. Perceba como era o modus operandi de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés passava a Arão, e Arão era o porta-voz das ordens de Deus por meio de Moisés ao povo. Perceba como as coisas de Deus sempre tiveram ordem e decência. Deus não poderia falar diretamente. Deus não poderia falar diretamente por Moisés? Podia. Deus poderia enviar até um anjo. Deus poderia até dar um sonho, como ele deu um sonho a um governante ímpio na época de Daniel. Mas Deus escolheu agir dessa forma. Cumpre-nos nos maravilhar com Deus como nosso Deus. E disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, que é importante para nós, enquanto cristãos, nos posicionarmos em relação ao coronavírus. Quem enviou o coronavírus? Existem muitas teorias. Eu particularmente ouvi várias.
Não, não, foi os chineses que estão querendo dominar o mundo. Aí eles criaram esse coronavírus lá para ninguém pensar que foi eles que criaram. Aí depois só eles vão ter os insumos. Aí eles vão conseguir dominar o mundo economicamente, politicamente. Os chineses estão por trás do coronavírus. Logo quando surgiu o coronavírus, que só estava acontecendo lá na China, teve uma corrente que dizia que tinham sido os americanos que tinham feito o coronavírus justamente para tentar de alguma forma anular o crescimento econômico da China. Ó. Daqui a pouco vai ter gente que vai dizer que a Rússia está envolvida nisso também. Não, quem sabe é a União Europeia. Não, deve ser a Inglaterra que se separou agora da União Europeia. Meu irmão, por que é tão difícil para você perceber que quem fez o coronavírus foi Deus? Foi Deus que fez o coronavírus. Mas como pode um vírus que até então só existia no macaco, no morcego, e esse vírus agora pega na espécie humana e de uma forma completamente agressiva, aonde se determinadas pessoas tiverem características físicas propícias, o vírus domina essa pessoa rapidamente e a mata. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, de longe, milhares de pessoas têm morrido. Não falta lá máscara, não falta álcool em gel, não falta respirador lá, não falta nada disso. E milhares de pessoas têm morrido, e não é somente no país mais rico do mundo, mas na cidade mais rica do mundo, que é Nova York. Não sei se vocês já se atentaram para isso. Quem fez o coronavírus? Se você é crente, foi Deus que fez o coronavírus e enviou. Sabe? Isso é o dedo de Deus. Independentemente de que tenha sido instrumento. No caso aqui, como foi Arão e Moisés. Mas é o dedo de Deus. Isso que está acontecendo no mundo é o dedo de Deus. Deus está querendo mostrar ao mundo quem manda. Deus está querendo demonstrar ao mundo que é necessário arrependimento. Um simples vírus conseguiu botar toda a humanidade de joelhos. Os cientistas estão perdidos, os políticos estão perdidos, os líderes religiosos estão perdidos. A Igreja Católica Apostólica Romana, pela primeira vez na história, não teve lá a missa da Páscoa do jeito que era. Todos estão perdidos. Os pastores evangélicos, todos amedrontados atrás das suas câmeras, falando de passagens da Bíblia, sem a coragem de dizer: é o dedo de Deus. Foi Deus que enviou o coronavírus. Deus é quem envia. É Deus quem faz a ferida e só Deus pode curá-la. Amém. Você tem coragem de dizer isso? É impressionante como muitas pessoas dizem: não, de fato Deus é o criador do mundo. De fato Deus criou o universo. Eu não tenho problema em admitir que Deus é o criador do universo. Sim, e Ele não administra? Você acha que pode acontecer alguma coisa no universo sem a ordem direta de Deus? Você acha que poderia se espalhar uma pandemia nessa proporção sem uma ordem direta e um propósito específico de Deus? Segundo ponto, uma vez que nós já vimos que quem enviou o coronavírus é o povo de Deus. Segundo ponto, e aqui o contexto. Por que Deus está fazendo isso? Para que aqueles que ainda estão escravos de Faraó sejam libertos. E existem muitas pessoas dentro dos limites da igreja que ainda estão escravas de Faraó. Faraó, na Bíblia, é uma simbologia clara do poderio do demônio, do poderio do diabo.
da persuasão, da malignidade, da violência e da obstinação desse ser, o diabo, em se opor a tudo que vem de Deus e presta culto a Deus. E nada alega mais ao Senhor do que um culto bíblico. Assim como nada ira mais a Deus do que a perversão do serviço que lhe deve ser prestado. Deus enviou o coronavírus para que aqueles que ainda estão aprisionados pela cegueira espiritual que o mundo impõe sejam livres. É importante que eu e você tenhamos a coragem de Moisés e Arão, de dizer ao povo o que eles precisavam ouvir. Eu quero voltar um pouco nesse livro aqui que nós estamos, que é o livro de Gênesis. Assim que Moisés chega e se apresenta diante de Faraó, olha o que acontece. Naquele versículo 6, Êxodo 5, 6. Naquele mesmo dia, deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Você não percebeu que é isso que todo mundo está preocupado agora? A preocupação com o coronavírus é uma dupla preocupação. Tem pessoas que estão preocupadas com a mortalidade dele, e outras pessoas, a maioria delas, diga de passagem, com a repercussão econômica dele. Muitos perderam o emprego. A gente vai ter que baixar o salário de gente. A gente vai ter que fazer isso. Pessoas de repente vão ter que trabalhar muito mais para ganhar muito menos por conta da crise financeira que já se instalou e vai se instalar mais ainda em decorrência desse vírus. Os reflexos econômicos desse vírus ainda são imensuráveis. A gente ainda nem sabe como vai ficar o mundo depois do coronavírus. Mas os prognósticos são os piores possíveis. Se o coronavírus parasse hoje, se descobrisse uma cura hoje para ele, nós demoraríamos anos para de repente buscar um patamar econômico como muitos estavam pensando que deveriam para esse ano. Então, irmãos, é importante que a gente entenda. É isso que o diabo quer que você pense, no seu bolso. Quando na verdade o coronavírus deveria fazer você e eu nos preocuparmos com a nossa alma. Perceba a reação. Quando Moisés chegou lá, eu li para vocês já a terceira praga, ou a quarta, a terceira, é isso mesmo. Mas perceba que Moisés se apresentou diante do faraó para que ele deixasse o povo de Deus ir. Mas a atitude de Faraó foi o contrário. Em vez dele liberar o povo para adorar a Deus, ele impôs mais trabalho ao povo. E olha a reação do povo. O povo não ficou com raiva de Faraó. O povo ficou com raiva de quem? Oi, receba. Versículo 13. Os superintendentes apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes, e nem ontem, e nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? É isso que o mundo quer que você faça. Ele quer que você produza dinheiro. Ele quer que você produza alguma coisa.
Por que você acha que esse presidente do Brasil quer tanto acabar com o isolamento social? Porque ele está preocupado com o prejuízo que isso vai dar. Donald Trump, preocupado com isso, não fez o isolamento social quando deveria. Milhares estão morrendo agora. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim os teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram quem? Quem foi que eles encontraram? Você, Moisés e Arão. É uma prefiguração clara de Cristo e sua igreja. Cristo fala e a igreja obedece. Cristo fala e a igreja executa. Cristo é o intermediador entre Deus e nós. E é Ele que nos relaciona com Deus. E por meio dele, nós somos contados como filhos de Deus e servos de Deus. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Olha o povo. Você acha que o povo ficou feliz com Moisés e Arão? Porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó. Olha a preocupação do povo. Eles não estão preocupados com o que Deus acha deles, não. Eles estão preocupados que Faraó está com raiva deles. Tem um monte de crente. Outro dia, né, um irmão estava me comentando sobre isso, de um pastor que disse: ó, nós vamos fechar as portas. Eu até abriria a porta da igreja. Por mim, não vejo mal nenhum, a porta da igreja está aberta. Mas, para que o mundo não saia daí, não saia por aí falando mal da igreja, a gente vai fechar a porta da igreja. E daí que quando você está preocupado com o que o mundo pensa de você? Você não é crente, rapaz? Se o mundo te amar, Cristo te odeia. Então, no seu coração, você crê que deveria estar aberta a porta, você está agindo contra a sua consciência. E o Espírito Santo não fala nada. Percebe, irmãos? Se você não está querendo ser perseguido, não seja crente. Pois Paulo disse de maneira muito clara em 2 Timóteo 3: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É claro que o mundo vai odiar a gente. A gente vai dizer: sabe por que o coronavírus está vindo? Porque vocês todos são pecadores como eu. É como Isaías falou: eu tenho lábios impuros e moro no meio de pessoas de impuros lábios. E o coronavírus ainda é pouco para o que a gente merece. Todos deveríamos nos arrepender o mais breve possível e nos voltar ao Senhor em contrição de coração. Você acha que o mundo quer ouvir isso? Você acha que é algum ateu que ouvir isso? Que é algum religioso que ouvir isso? Não, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu dou meu dízimo certinho. Eu vou na igreja certinho. E agora vem isso aí. E você acha que essas bobagens que você faz estão agradando a Deus? Você acha que Deus é corrompido? Você acha que Deus é um Deus de barganha? Paulo diz em Atos 17: Deus não é servido por mãos humanas. É Ele quem nos serve. Ele nos dá o oxigênio. É isso que falta para quem tem o coronavírus, sabia? Aqueles que morrem agonizando com asfixia. Muitos morreram na Itália e na Espanha porque não tiveram aparelho para poder respirar. Tiveram uma parada cardiorrespiratória, sei lá como é que chama. E aqui nós vamos ver como o mundo vai odiar a igreja, pela igreja falar a verdade nesses tempos. O mundo tem se rebelado contra Deus.
E Deus está dando sinais que não está satisfeito com isso. Quando você vê o livro do Apocalipse, você vê que Deus age de maneira progressiva. Primeiro Deus envia as trombetas, e as trombetas fazem zoada e chamam a atenção do povo. Somente depois é que Deus derrama as taças da sua ira. Deus está por enquanto chamando a atenção. Ele poderia enviar uma praga muito pior do que essa, mas Ele enviou uma para chamar a nossa atenção. Muitos têm morrido, mas não é isso que me entristece. Me perdoe a honestidade. O que me entristece é que muitos têm morrido sem Cristo. Porque quem morre com Cristo tem uma boa morte. Quem morre sem Cristo, independente de viver 900 anos, como era antes do dilúvio, terá uma eternidade de tormentos. É isso que um cristão crê. Se de fato somos cristãos. Então não espere que você vai falar a verdade para as pessoas do coronavírus e as pessoas vão se voltar para você dizendo: você está certo, é de verdade, eu tenho que me arrepender, minha vida está toda errada. Não, irmãos. Elas vão ficar com mais ódio ainda de você primeiro. Depois ele diz aqui, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e lhe disseram: olha o Senhor para vós outros, e vos juro, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante de seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. E disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Quem vai trazer o final da história, irmãos, é Deus. Eu quero apresentar de maneira muito direta o motivo porque Deus enviou esse vírus. Em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Primeiro motivo de Deus ter enviado. Nós vimos que, em primeiro lugar, que o coronavírus é o dedo de Deus. Em segundo lugar, que o coronavírus é Deus querendo chamar a atenção da sua criação. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês dois motivos porque Deus quer chamar a atenção da sua criação. Em primeiro lugar, o coronavírus é uma mensagem para a igreja. A preocupação prioritária de Deus é com o seu povo. Deus faz o sol se pôr e chover sobre justos e ímpios, mas a preocupação de Deus é com o seu povo. A ocupação de Deus é com a segurança e com o amadurecimento dos seus filhos. Por isso aqui no capítulo 12, a partir do versículo 28, eu vou dizer para vocês de maneira muito clara qual é o primeiro motivo. Deus quer chamar a atenção da igreja. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, olha a atitude desse escriba, diferentemente dos saduceus, que estavam vindo tentar Jesus, esse escriba chega realmente com uma dúvida aqui. Qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus, versículo 29. O principal é: ouve, ó Israel. Quem é Israel? O povo de Deus, o povo da aliança,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Paulo vai dizer nas suas cartas: nós é que somos o Israel de Deus, nós que cremos em Cristo. A igreja precisa entender que Deus está falando, e Deus está falando há muitos séculos, que nós precisamos nos voltar a Ele, dando a Ele a devida prioridade, o devido lugar na nossa vida. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso você não deve adorar ao dinheiro. A sua família não deve ser um ídolo para você. O povo de Deus não pode ter ídolos. Não pode haver nenhum obstáculo entre você e Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Deus está falando isso para fariseus, irmãos, que sabiam esse versículo decorado, mas que tinham ídolos no seu coração. Os homens não conseguiam ver esses ídolos, mas Deus conseguia. Deus vai dizer para os fariseus, por exemplo: vocês são mentirosos. Ninguém se atreveria a dizer que um fariseu é mentiroso. O fariseu era o exemplo da justiça na época de Jesus e da verdade. Jesus disse: vocês são mentirosos. Em segundo lugar, Jesus diz para os fariseus: vocês são violentos. Isso está lá em João capítulo 8. E você sabe por que vocês são assim? Porque o pai de vocês é o diabo, que é violento e mentiroso. O ídolo daquelas pessoas, qual era? A avareza. A avareza é o que nós vamos ver, nós já estudamos inclusive a etimologia dessa palavra. No grego, a palavra avareza significa literalmente amor à riqueza. Por isso nós vamos ver esse contraponto. Jesus está dizendo aqui: pare de se preocupar com o material e comece a se ocupar com o espiritual. Pare de se preocupar com o pão que está na mesa e comece a se preocupar se de fato a sua alma está alimentada com o pão vivo que desce do céu. Esse é o recado do coronavírus, irmãos. Igreja, como vocês estão sendo alimentados? Qual é a preocupação de vocês? O bolso ou a alma? Essa é a preocupação, irmãos, da maioria das igrejas, o bolso. A gente vai ver agora nas eleições municipais, pior até do que nas eleições estaduais e federais, um monte de pastor, candidato a vereador, pedindo voto, fazendo negócio com o nome de Jesus. Hoje eu recebi um convite para ir num desses centros de recuperação. Claro que eu disse o quê? Não, eu já tinha orado, inclusive. Não, porque eu já sabia que esse convite ia ser feito e que a intenção era ligar a pessoa desse pastor mau caráter à minha pessoa. Agora veja, eu que nunca pedi voto para ninguém, e essa pessoa resolve me chamar para pregar justo perto da eleição. Oh, inocente, né? Sem maldade nenhuma. Mas a gente tem um Deus, irmãos, que revela aquilo que os olhos humanos muitas vezes não querem enxergar. É a esse Deus que eu sirvo. E só a Ele eu sirvo. E Jesus deixa bem claro aqui: esse é o pecado da igreja. Não está ouvindo a Deus. Não está tendo Deus como o único Deus. Perceba, Deus é importante, mas o meu trabalho também é. Como assim? Não, meu irmão. Deus é importante e ponto. Você vai trabalhar quando Deus mandar, do jeito que Deus mandar, e para a glória de Deus. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não como. Então pronto, então você é igual os egípcios, porque essa é a fé dos ricos.
Não é o ímpio que pensa assim? Se eu não trabalhar, eu não como. Meu Deus, você vai ter que passar 40 anos no deserto para aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até quando, irmão? Pastor, eu sei que eu tenho que dar prioridade a Deus, mas, meu filho, se você botou mais, você já tem um ídolo aí. Eu sei que eu devia fazer mais coisa por Cristo, pela igreja. O Espírito Santo tem me incomodado, mas... Ó o ídolo. Já está aí o ídolo. Mas minha saúde... Pô, sua saúde, eu acabei de dizer, eu disse hoje de manhã, Jorge Whitfield pregou de noite, foi dormir, morreu. Ele pregou no dia que ele morreu. Ia pregar no outro dia se estivesse vivo, mas Deus quis levar ele antes. Sua saúde. A gente vai ver aqui, irmãos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Não é para amar o dinheiro. Ó, quando Paulo diz, nos últimos tempos os homens serão amantes de si. A palavra egoísta, que está lá em 2 Timóteo 3, eu falei para vocês recentemente, significa homens que amam a si mesmos, que se colocam em primeiro lugar. Se você está em primeiro lugar, o nome do seu Deus se chama ventre. Paulo fala sobre isso em Filipenses. Então ele está dizendo aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ou você ama a si mesmo, ou você ama a Deus. Ou você ama as riquezas e as coisas materiais, ou você ama a Deus. Não dá para amar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas pastor, eu amo o meu próximo. Você só ama o seu próximo se você ama a Deus em primeiro lugar. O amor que nós temos pelas pessoas é um reflexo do amor que nós sentimos por Deus. Por isso que se eu não amo a Deus acima de tudo e todos, eu nunca conseguirei amar o meu próximo como a mim mesmo. Nunca. Tudo aquilo que eu falo é mentira. Irmãos, vocês já foram ímpios, amém? Quando a gente era ímpio, quantas vezes a gente disse eu te amo para alguém? E aquela palavra e lixo, qual era a diferença? Nenhuma. Você conhece uma pessoa num dia, no outro dia, eu te amo. No terceiro dia, não quer nem ver a pessoa. Esse é o amor do mundo. Nós vimos mães rejeitarem os seus filhos, porque eles se enveredaram para o mundo das drogas. Ó, pastor, eu amo muito meu filho, mas eu não quero nem saber. Já entreguei ele a Deus. Olha, nem ela está no Senhor, imagine. Já entreguei a Deus, que eu não quero mais nem saber. Já fiz demais. Esse é o amor do mundo. É um amor que tem limite. O amor que nós sentimos por Deus e que Deus nos faz sentir pelo próximo é um amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo espera. Por isso você tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí, por que você acha que Deus enviou o coronavírus, irmãos? Porque a igreja não está amando a Deus. A igreja está amando a igreja. Ah, não, nós vamos fazer uma reforma aqui, nós vamos fazer isso, não, nós vamos fazer aquilo, conseguir 1000 almas para não sei quem, ah, nós vamos ser grande, E Deus mandou você fazer isso? Aonde foi que Deus mandou você construir templos suntuosos? Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia que você tem que construir templos luxuosos enquanto existem cristãos que estão passando fome. Deus está olhando para a igreja evangélica, na sua maioria, e está enojado como estava com a igreja de Laodiceia. Um monte de igreja evangélica rica. Assembleia de Deus do Brasil, quase 10 milhões de seguidores, mais até, alguns chegam a dizer 12 milhões de pessoas se apresentam como assembleanos. Você já viu o que eles falam e fazem? O principal expoente da Assembleia de Deus do Brasil, Silas Malafaia.
braço direito do atual presidente. Ele é o referencial para esse povo. Igreja Universal do Reino de Deus, a última contagem, 4,5 milhões de seguidores. Por aí vai. O que você acha que Deus sente? Presbiteriano do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil, está chegando perto de 1 milhão. Igrejas batistas, quase 5 milhões. Tem batista reformada, renovada, regular, tem de tudo quanto é espécie, batistas. O que você acha que Deus está sentindo em relação a isso? Que vive debaixo de uma opulência, de uma prepotência, de uma arrogância. Os líderes religiosos dessas respectivas denominações são homens regados ao luxo. Hoje pela manhã, o irmão José estava comigo. Quando uma pessoa me disse que um determinado pastor disse que eu era um playboy. Meu irmão, quando ele falou isso, eu achei isso um elogio. Porque poucas pessoas sabem do meu passado, e esse pastor tem o trabalho de descobrir o meu passado e saber que de fato eu era um playboy. E Deus transformou um playboy num pastor de uma igreja pobre. Enquanto que esse suposto pastor, que era pobre, abriu um centro de recuperação em uma igreja e está ficando rico. Agora veja que pelos lábios dele, ele mesmo se condenou. Verdade. Percebeu, irmão? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Eu já vi pessoas saírem da igreja para agradar as suas esposas. Eu já vi homens saírem da igreja para agradar suas mulheres e mulheres saírem da igreja para agradar os seus maridos. Eu já vi marido dizer: eu aceito que você vá até no terreiro de Candomblé, só não pode ir naquela igreja lá na boca do rio. E o marido se dizia crente. Você pode ir até no terreiro de Candomblé, menos naquela igreja. E você sabe onde a esposa está agora? Do lado do marido. Porque não aguentou. Orando com o marido. Pregando heresias, que ela sabia que era heresia. Amarás o Senhor, teu Deus. Irmão, se não fizer isso, todo o resto perde importância. Você não ama Deus, então a gente vai falar mais do quê? É como você vai conversar com uma pessoa e a pessoa diz: eu não acredito na Bíblia. Então não tenho nada para falar para você. Não, fale alguma coisa para mim de Deus, mas tudo que eu conheço de Deus está escrito aqui. Você não vai tentar me convencer? Eu não é meu papel. Meu papel é pregar. Você não quer ouvir? Então, sacudo a poeira dos pés e vou. Deus vai abrir outras portas. Essa tem que ser a nossa reação, irmão. Aqui, irmãos, de maneira muito clara, Jesus começa: não a idolatria, Deus é o único Senhor. E depois, se você ama a Deus de verdade, você tem que amá-lo acima de tudo e todos. Jesus chega a dizer que o amor que a gente sente por Deus tem que ser tão maior do que o amor que a gente sente por qualquer outra pessoa. Que o amor que a gente tem por outra pessoa, comparado ao amor que a gente sente por Deus, é ódio. Deus aqui, Jesus aqui fala. Se você diz que ama a Deus e não odeia seu irmão, sua irmã, o pessoal todo aí, comparação. Quando fala que Deus é santo, Deus tem que ser tratado diferente. Se o seu marido quiser te abandonar, está escrito em 1 Coríntios 7. Você pode fazer alguma coisa? Não. Se a esposa quiser, pode fazer alguma coisa? Se o filho quiser sair de casa, ele é maior de 18 anos, vai fazer o quê? Se o seu pai escolher que não fala mais com você, você pode fazer alguma coisa? Orar.
Mas você vai retroceder na fé. Por que você acha que Jesus deu um aviso tão claro em Mateus 24? Somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Esse é o recado para a igreja. De todo o seu coração. Ó, é de todo o teu coração. No seu coração não pode ter espaço para ninguém além de Deus. Mas pastor, e as outras pessoas? As outras pessoas, como eu disse, são um reflexo do amor que você sente por Deus. Você ama o seu próximo porque você ama Deus primeiro. Não é que tem um lugar no seu coração. Não, aqui tem um lugar de Deus no meu coração, tem um lugar da minha família, tem um lugar do meu próximo. Não, todo o meu coração é de Deus. E por isso eu amo o meu próximo. E o meu próximo inclui a minha família. Assim como inclui o meu inimigo. Todo o meu coração tem que estar para Deus. Todo ele. Glória a Deus. Senão, não serve. Por isso que não pode existir mais. Só pode existir sim. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você tem visto isso na igreja, irmão? Seja honesto. Hoje em dia até as crianças têm smartphone. Até as crianças de 3, 4 anos entram no YouTube. Então, você entra no YouTube e vê as pregações. É isso que você ouve no YouTube? Algum tipo de pastor te influenciando a amar a Deus de todo o seu coração? Você já ouviu alguém dizendo isso para você? Da forma como eu estou dizendo hoje? Por quê? Porque se você amar a Deus de todo o seu coração, você não vai se subjugar a nenhum líder religioso usurpador que está tentando tomar o lugar de Deus. Eu sou calvinista. Você é o quê, rapaz? Você está maluco? Calvino morreu por você, foi? Eu sou arminiano. Foi? Armínio morreu por você, foi? Quem foi que morreu pelos cristãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora veja, se eu vou me definir por o nome de um homem igual a mim. Não, meu irmão, quem me define é o meu Salvador, Cristo. E o meu coração só tem espaço para Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É isso que está faltando na igreja. Amor correto. Aleluia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Toda a sua vida espiritual deve girar em torno da palavra de Deus. E não dos seus sonhos, do seu achismo, do seu arrepio. Não importa o seu arrepio, não importa os seus sonhos e as suas previsões. O que importa é o que Deus revelou para você e para mim. Se Deus disse que é assim, é porque é assim. A alma, irmãos, fala da nossa parte invisível. Você tem que amar Deus de toda a sua alma, de maneira que todos os seus sincretismos e misticismos têm que deixar de existir. Estão dizendo que hoje é sexta-feira 13, que vai acontecer alguma coisa de ruim. Você é o quê, meu filho? Pastor, disseram que o senhor não usasse preto, porque preto é uma cor assim meio, né? Por quê? O quê? Não entendi. Não, porque é cor de velório. A igreja tem que usar cores mais alegres. E tem isso agora. Olha, pastor, vou dizer uma coisa. Não é bom brincar com o negócio de macumba. Você acredita nisso agora? Você acredita em macumba? Nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus. Você nunca leu isso não, filho? Não existe maldição sem causa. Você nunca leu isso também não? Todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o diabo não lhe toca. Você não viu isso também não? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma,
De maneira que todo o nosso ser gira em torno da pessoa de Deus e da palavra de Deus. É isso que você vê na igreja, irmão? Igreja com quebra de maldição. Já viu um negócio desse, rapaz? Culto de milagre, culto de maravilha, culto de não sei o que mais. Culto solene. Vem cá, tem algum culto que não é solene? Tem algum culto que é irreverente aqui? Culto para jovem, culto para idoso, culto para casal. Que abominação, irmãos. E ninguém fala nada. Porque as pessoas não estão amando a Deus com toda a sua alma. A alma delas ainda está voltada para aquilo que é humano e não para aquilo que é divino. Você precisa entender, se você é um filho de Deus, você tem que agir como tal. Você não é mais um filho do mundo. Você foi adotado. Mas Jesus ainda diz mais: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ó, o que você pensa? O que eu penso? Cadê a lata de lixo? Ali, ó. Não importa mais. Você e eu não devemos mais nos preocupar com os ensinamentos humanos, não naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Deus, na vida do seu povo, mostra que é Deus, pois Ele sujeita as próprias leis que Ele criou, como a lei da gravidade, como a lei do plantio. Ele sujeita isso ao seu poder. Sabe aquela viúva na época de Elias? Ela tinha o quê? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Agora me diga, aquela alimentação, ela disse que só dava para fazer o quê? Uma refeição. Me explique como foi que aquela mulher conseguiu se alimentar com uma boca a mais, viu? Porque um homem come mais do que uma mulher e uma criança junto. Aquela botija e aquele vaso lá conseguiram alimentar um homem, uma mulher e uma criança durante 3 anos. Me explique isso. Me explique como é que um mar se abre e depois se fecha. Me explique isso. Me explique como é que morre só os primogênitos dos egípcios e o do povo de Deus fica vivo. Me explique isso. Deus é Deus, irmão. E Ele está mostrando isso para a gente. Só não vê quem não crê. Por isso você precisa renovar o seu entendimento, para que você experimente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A nossa vida é boa, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque o Deus da nossa vida é bom. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que está sendo executada pela divina providência na nossa vida. Deus não escolheu você, irmãos, quando você ouviu o Evangelho. Deus não escolheu você quando você estava no ventre da sua mãe. Deus escolheu você antes de você ser gerado. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito o seu nome no livro da vida, que só vai ser aberto no final do mundo. Olha que Deus é esse. Você percebeu que se você amar a Deus, todos os seus problemas caem por terra? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Você acha que a igreja está fazendo isso? A nossa força está sendo usada para a glória de Deus? Quando, irmão? Quando foi que a gente fez isso?
A coisa mais difícil do mundo é a gente evangelizar, dar um panfleto, falar de Jesus para alguém. Isso eu estou me incluindo. Nós somos aptos a usar a nossa força para qualquer coisa que traga acréscimo financeiro ao nosso bolso, mas não usamos a nossa força para acrescentar tesouros no céu. Se alguém lhe chamasse hoje, olha, eu tenho um serviço para você de 2 horas, você vai ganhar 10 mil reais. Já pensou? 2 horas de serviço, 10 mil reais. Ô pastor, eu queria muito estar lá. Mas se preocupe não, pastor, eu vou dizimar legal. Viu? Porque é para a glória de Deus. Qual é o trabalho? É uma mãe de santo que me chamou para fazer uns trabalhos de macumba aí que os deputados encomendaram. Mas é para a glória de Deus, viu? Pode não? Não? Não pode? Não pode não? Não, varão, é para a glória de Deus. Eu vou tratar as galinhas lá que vai para o despacho, as coisas, vou comprar os charutos, vou fazer tudo direitinho. Pode? Não? Mas é 10 mil reais para 2 horas de trabalho. Ó, pastor, é assim, ó. Foi uma pessoa que me chamou para poder eu dar uma costa numa pessoa que está devendo dinheiro para ela. Pode? Não pode não? Não, mas eu só vou bater um pouquinho. E vai ser com amor. Não pode bater não? E por que em tanto centro de recuperação bate no povo? Não pode bater não? Mas me ensinaram esses dias que podia atirar na cara. Não pode não, né? Crente pode atirar na cara? Eu pensei que não podia, ainda penso assim. Mas teve um pastor aí renomado de uma igreja conceituada que disse que se entrar na casa dele ele atira e que ele vai para o céu. Eu não sei como é que ele consegue dizer isso e depois pregar que os assassinos não entrarão no reino de Deus. Guias cegos. O que é que acontece se um homem desse? Não, mas eu só matei porque o pastor autorizou. Imagine você naquele dia no tribunal de Cristo que a gente viu de manhã. Você está lá no tribunal de Cristo e Cristo dizendo para você, você não vai entrar no céu. Não, por que eu não vou entrar? Pô, você matou 2 pessoas que entraram na sua casa, mas eles entraram para me roubar. O pastor disse que nesse caso podia. Ah, o pastor que te pregou isso, ele está no mesmo lugar que você vai. E o lugar dele é pior ainda, viu? Porque ele ensinou o que não devia, no meu nome. Qual a responsabilidade do que eu estou fazendo aqui? De olhar para você e para o mundo inteiro. Aquilo que eu prego aqui é para o mundo inteiro. Que o coronavírus é o dedo de Deus para uma geração pecadora e perversa. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Irmãos, isso tem que mudar. Você agora está sem trabalhar. Qual é a sua desculpa? A gente precisa se movimentar, irmão. Como igreja. Para alcançar. Hoje eu ouvi algo assim assustador. Esse mesmo pastor que disse que pode atirar nos outros, dizendo que remir os tempos significa você ficar em casa lendo bons livros. Agora veja, Paulo deu esse conselho para alguém. Foi Paulo que escreveu que a gente tinha que remir os tempos. Aliás, acho que foi Pedro. Foi Paulo também, né? Mas Pedro fala alguma coisa parecida, né? Paulo, Pedro fala de apressar. Apressar a volta do Senhor, isso mesmo. Então foi Paulo, graças a Deus. E agora, imagine Paulo, ó, você vai aproveitar o tempo ficando em casa e comprando os livros da editora, que inclusive tem alguns livros meus que você pode comprar, entrega na sua casa. Amém, glória a Deus, aleluia. Não viu um aleluia? Você pega uns livros, tem um livro bom que eu escrevi, você compra, eles entregam em sua casa, o dinheiro vai para a minha conta, aleluia. E você aproveita sua quarentena assim, lendo bons livros. Isso que quer dizer remir os tempos, quando Paulo escreveu, perto de ser decapitado. É assustador, irmão. Esse povo não tem temor. Nem o coronavírus está convertendo esse povo, irmão. Essas igrejas ricas estão cada vez mais ambiciosas. A gente fica perplexo, meu Deus.
Os pastores estão cada vez mais avarentos, tratando os cristãos como gado, preocupado com números, querendo cada vez mais seguidores, como se agora a fome é de seguidores. O pastor que tem mais seguidor, o pastor que tem mais curtida, o pastor que tem mais isso. Meu Deus, que absurdo! A que ponto chegamos? Aonde a maioria das igrejas, irmão Paulo, os ministérios são pagos. Você vai para essas grandes igrejas, a pessoa que mexe na mesa de som não é uma pessoa igual a você não, meu filho. É um sonoplasta, contratado, e às vezes é ímpio. Eu vi uma cantora que começou a cantar quando era pobre, agora virou mega rica, mudou o cabelo, mudou tudo, aquela Damares. Quando começou a cantar, era daquelas pentecostais assim, que não tinha muita condição financeira, com aquelas roupas de pentecostal, né? Agora, meu filho, está parecendo do mundo. E eu vi isso alguns anos atrás, ela dando uma entrevista dizendo que, por amor aos fãs dela, olha que coisa, uma pessoa que disse que está cantando para a glória de Deus, por amor aos fãs dela, ela tinha contratado os melhores músicos, e que alguns nem eram cristãos. Você já imaginou isso? Ímpio louvando a Deus? Pode? É assustador, irmão. Os irmãos sabem aqui, alguns que já estiveram em centro de recuperação, se você chegar no centro de recuperação hoje e você souber tocar violão, o pastor bota você ministro de louvor. Você pode ter 300 esposas, 400 concubinas e ser o maior assassino da região, ministro de louvor. Porque sabe tocar o violão. É a igreja do mundo hoje. Toda a força não tem sido usado para amar a Deus, mas para externalizar a Deus o ódio que sentimos pela sua lei. O homem natural odeia a Deus, por mais que ele negue. É isso que a Bíblia diz. Não há um justo, não há um sequer. Todos se desviaram. Olha o retrato da humanidade. Está no Salmo 14, está lá em Romanos também. E as pessoas agem como se fossem vítimas. Agora veja os vilões da história. E Deus então diz para nós, porque Jesus é Deus. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti. E esse mandamento aqui, irmãos, é o que nós chamamos de prova dos 9. Vamos ver se você ama a Deus mesmo? Como é que você está tratando o seu semelhante? Como é que você trata o seu pastor? Como é que você trata a sua igreja? Ô Senhor. Aí você vai me dizer que você ama a Deus? Você jura? Irmãos, eu tenho ficado cada vez mais assustado com a capacidade do ser humano de não temer a Deus. Eu converso com determinadas pessoas e eu digo, o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu digo para várias pessoas quando eu estou com essas pessoas individualmente. Eu digo, ó, você está me dizendo isso. Você diria isso se estivesse aqui, eu, você e Jesus aqui na nossa frente, você diria isso? A pessoa fica, porque estamos, sabia? Por mais que a gente tenha uma conversa particular, Jesus está sempre ouvindo. Quando você mente, quando você faz falsas promessas e não cumpre, quando você calunia, difama, Jesus está vendo tudo aquilo que você poderia fazer para Ele e você tem feito para o seu proveito próprio.
Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem disse que você tem que dormir 8 a 6 horas por dia? Quem foi que te disse isso? Por que você precisa dormir essa quantidade? Por que você não poderia orar mais? Acordar mais cedo, orar mais. Estudar mais a Bíblia. Não podia fazer essas coisas. Se entregar. Eu fico observando determinadas pessoas que têm algumas aptidões, que por dinheiro fariam várias coisas, mas para a igreja não fazem nada. Mas pastor, por que você não pede? Eu pedi? Eu não. Tudo na igreja tem que ser voluntário. Se você não está prestando um culto vivo, santo e agradável a Deus, é rejeitado. Você não está se voluntariando. Você não está se entregando de todo o coração, alma, força, entendimento, alma. Você acha que Deus vai receber alguma coisa da sua mão? Você acha que Deus se preocupa com quantidade de dinheiro, irmão? Você acha que Deus se preocupa com aparência? Você acha que Deus se preocupa com isso? Samuel, um homem espiritual como Samuel, foi enganado quando começou a olhar por vista. Ele foi repreendido por Deus, porque Deus repreende a quem ama. O profeta Samuel foi repreendido. Samuel, você está olhando a aparência, mas eu, Samuel, peso os corações. É o que Deus está fazendo aqui nessa noite, irmãos. Ele está pesando corações. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, e eu quero que você anote isso. Tudo que for essencial para que a obra de Cristo se desenvolva, Deus vai enviar. Não importa a sua avareza, não importa a sua falta de amor e zelo com a obra de Deus. Algumas pessoas já saíram da nossa congregação achando que elas iam fechar, sabia? Porque achavam que a congregação estava aberta por causa delas. Eu quero ver quem vai louvar agora. Aí a gente ficou louvando com música gravada, celular, computador. Quero ver quem é que vai cuidar das crianças. Pô, as crianças sempre assistem o culto. Eu quero ver quem vai ajudar na obra, porque não tem momento de dízimo. A pessoa entra e nem sabe onde é que fica a caixa. Aqui mesmo, meu filho. Até para você colocar o negócio tem que ter fé, porque o buraco é tão pequeno que você tem que ir em oração. Ô Senhor, aceita. Eu acho que é para ver mesmo se o camarada quer doar, né? Isso. Porque tem uma hora que você vai colocar o envelope, meu filho, ele fica rejeitando. Ele digo, ô pai, aceita a oferta, Senhor. É. E olha que eu já falei algumas vezes para abrir um pouco mais do buraco, mas eu acho que é o próprio Deus. Isso que eu não vou falar mais. Que a pessoa vai colocando, né, a oferta e não vai entrando de vez não, não é não, meu irmão? Vai entrando devagarzinho. Já a pessoa tá dando de todo o coração, olha, cuidado. Olha o que eu fiz com a Naninha de Safira. Eu fico com medo toda vez que eu vou ofertar aqui. Mas pastor, você não vai orar pelos ofertantes? Eu? Meu filho, se você está ofertando, isso é um privilégio para você. Você que devia agradecer a Deus. Está ofertando. Quem foi que colocou o dinheiro no seu bolso para você ofertar? E ele que tem que te agradecer? Mas o ser humano é cara de pau, né? De bronze, né? Ele dá o dinheiro para você devolve um pouquinho e ainda quer que ele te agradeça. Oi, cara de pau. Aí ele diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas que próximo? Eu não quero nem chegar perto de gente da igreja que seja pobre. Você sabia que teve gente que deixou de sair, de congregar na boca do rio porque a nossa igreja tinha pessoas pobres?
Sabia que tinha gente que ia para o estudo bíblico que era na casa do irmão João e que não vem mais aqui? Por que não vem? É tão mora perto, é tão perto a casa dessas pessoas, é tão perto da casa do irmão João, como é daqui do Alto das Cumpas. Por que não vem aqui? Não, porque aquele bairro é perigoso. É o que, meu filho? Você acha que é perigoso? Pois eu acho minha rua mais perigosa que aqui. Sabe? As pessoas querem uma igreja que satisfaça os seus corações carnais. E glória a Deus que nós não somos. Que o Senhor nos conserve assim. Amém. Humildes. Glória a Deus. Porque são esses que Deus ouve. Quando Jesus disse, ele disse: aprendei de mim que sou manso. Glória a Deus. Você acha que Jesus não tinha oportunidade de comprar alguma coisa, mas ele comprava? Sabe o que se fazia com as ofertas? Ajudava os necessitados. Como é que você sabe disso? Quando Judas saiu no dia da ceia, sabe o que é que pensavam? Que Judas ia ajudar algum necessitado. Porque aquele era o costume. Jesus fazia isso com as ofertas que eram dadas a ele. Com o pouco que ele tinha, ele dividia com aqueles que tinham menos. Quando o apóstolo Paulo sai em missão, é dito para ele: não se esqueça dos pobres. E ele diz: e eu levei esse alerta ao pé da letra e cumpri cabalmente. Quando João Batista perguntou se Jesus era o Messias, eu e minha filha vimos o Evangelho de Lucas hoje, né, no celular. Quando perguntaram, João manda perguntar na prisão: mestre, Jesus é o Senhor mesmo, não temos que esperar outro. Dentre as coisas que Jesus disse que comprovavam que ele era o Messias, ele disse: o Evangelho do Reino é pregado aos pobres, porque somente os ricos tinham acesso. Você quer aprender teologia reformada? Então você tem que ter dinheiro para se inscrever no curso da Fiel. E eu vou logo lhe adiantando. Pergunte ao irmão José. Quanto é, meu irmão José? Há uns anos atrás era 100, agora é 250. Não é, meu filho? 250 cada curso. Tem vários, né? Se você quiser fazer uma especialização, é R$500 por mês. Se você quiser fazer uma faculdade teológica, é mais ou menos esse valor por mês. Aí uma pessoa vem me dizer que está fazendo isso para a glória de Deus. É cara de quê? De bronze. Irmãos, se você faz um curso de medicina e paga, isso é normal. Se você faz um curso de direito e paga, isso é normal. Mas se você faz um curso para ensinar as pessoas acerca de Deus e cobra, isso é anomalia. Você não pode tratar Deus como uma ciência comum. Aquilo que é ensinado no nome de Deus e para a glória dele não tem valor. Por isso que nós não apoiamos e nos levantamos fortemente contra todo tipo de injustiça como essa. Versículo 31. Não há outro mandamento maior do que estes. Percebeu? Qual é o recado do coronavírus para a igreja? Acerte o seu relacionamento com Deus enquanto você tem tempo. Não haja como as virgens nécias, que estavam dentro da igreja, mas não se preocuparam em encher de azeite os seus potes. O tempo é agora. O tempo de você ajuntar tesouro no céu é agora. Façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. É agora. Amanhã o irmão Paulo pode estar fazendo o nosso enterro. É agora. Cabe ao homem morrer uma só vez. E depois disso, segue seu juízo. Eu quero já concluir, irmãos, o horário já se adianta. Segundo ponto da minha exposição a respeito do recado do coronavírus, eu disse para vocês que, em primeiro lugar, o recado era para a igreja. Em segundo lugar, o recado é para o mundo. Está aqui em Atos.
Atos capítulo 17. Quando o apóstolo Paulo está diante de uma plateia incrédula, ele não deixa de exortá-los. Atos capítulo 17. A partir do versículo 16, o texto é um pouco extenso, mas eu não vou expô-lo todo. Eu quero apenas trazer uma ideia acerca desse tema, a respeito da mensagem de Cristo por meio do coronavírus para o mundo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava esperando o regresso de Silas e Timóteo. O seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante da cidade. Não é assim que você se sente quando anda no mundo? A idolatria ao dinheiro, a idolatria ao poder, a idolatria aos falsos deuses, a idolatria ao ventre humano. Nós vivemos em um mundo antropocêntrico. E perdoe essa palavra difícil, mas ela traz um significado simples. A palavra antropocentrismo significa colocar Deus, o homem no centro. O mundo que a gente vive é um mundo completamente voltado à figura do homem, aonde Deus é colocado não em segundo plano, mas em último plano. E Deus não aceita isso, pois mesmo os ímpios, mais ímpios, são fruto da criação de Deus, e a Ele terão que prestar contas. Mesmo os mais incrédulos estarão diante daquele Deus que eles dizem não acreditar. Ah, eu nunca acreditei em Deus, eu acreditava em reencarnação. Pois é, quando você vê que reencarnação não existe, já vai ser tarde demais. Nós vivemos assim. O sentimento de Paulo deveria ser o seu sentimento. Nós andamos pela nossa cidade, Salvador. É isso que eu sinto particularmente. Você anda no shopping, no supermercado, e tudo é voltado para o homem. Ontem, em pleno isolamento social, eu fui em uma farmácia comprar remédio para os meus pais, que são idosos e não estão saindo de casa. E tinha uma loja que vendia ovos de Páscoa que estava com fila do lado de fora. Você acredita nisso? Eu posso ficar até em isolamento social, mas não posso ficar sem meu ovo da Páscoa. Mesmo diante desse sinal do dedo de Deus, o povo se prostra a coelhos que oferecem ovos de chocolate e não vê nenhum tipo de malignidade nisso. Como é que você não fica, irmãos, indignado, revoltado? É a palavra que está aqui. O espírito não é a carne de Paulo não, viu, irmão? Paulo não está aqui com raiva porque ele era carnal. Paulo está aqui revoltado no seu espírito por conta da rebeldia da criação em relação ao seu Criador. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias. Paulo fazia isso quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Não, varão, mas só pode pregar um dia por semana. Você não pode. Enfada, né não? Todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Olhe como é que eles chamavam Paulo. Tagarela. Esse homem fala pelos cotovelos. Esse homem não cala a boca. Uma vez disseram isso de mim.
nada, varão. Quando é que o senhor vai calar a boca? Já tem que decidir. Mas parece que Deus não está me ouvindo. E outros, parece pregador de estranhos deuses. Pois é, meu filho, se você chegar numa igreja evangélica hoje e pregar o evangelho, o pessoal vai dizer, você está pregando estranhos deuses. Se a gente for hoje em dia numa igreja evangélica e pregar o que pregou hoje aqui, no final o pastor vai ficar com a cara desse tamanho e vai dizer, ó, nunca mais pise aqui. Eu não creio nesse Deus, não. E não é Deus que enviou o coronavírus, meu Deus é amor, rapaz. Quem enviou o coronavírus foi o cão. É o diabo e a gente vai quebrar essa maldição e agora? Nas igrejas evangélicas é assim. Não foi Deus não, foi o diabo que enviou, viu? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Vem cá, rapaz, pastor, o senhor está me dizendo que não é meu dízimo que me salva? Que foi o sangue de Jesus que me salvou? Então eu não vou dizimar mais. Então não dizime, porque Deus nunca recebeu o seu dízimo. Como assim? Eu já dizimo há 10 anos. Mas ele nunca recebeu. Porque você estava tentando comprar aquilo que não está vendo. A salvação. Tudo que você conseguiu com esses 10 anos de dízimo foi suscitar a ira de Deus sobre a sua vida. Se arrependa. Sabia que tem muita gente que está dizimando em igrejas porque o pastor disse que o dízimo deles está salvando eles. Que é o dízimo deles que é o sinal que eles são crentes. Você sabia? Eu já ouvi isso. A igreja de R.R. Soares mesmo diz isso. A daquele outro Palharim também diz a mesma coisa. Olha, quando você dizima, a maldição é quebrada. É o seu dízimo. E dá até o número da conta. Mas só pode dizimar na conta dele. Aí a maldição é quebrada e você está no céu. Já se viu, irmão? Dinheiro comprar salvação. Voltamos à época das indulgências. Que Lutero tanto se revoltou há 500 anos atrás. Mas é assim hoje em dia na igreja evangélica. Vá você dizer que o dízimo não salva e o pastor não deixa nem você terminar o culto. Vem cá, rapaz, está querendo fechar minha igreja? Está querendo me falir? Eu estou dizendo que é o dízimo que salva e o povo não quer dar. Imagina se eu disser que ele não salva. Aí para agora, tchau. Você quer me quebrar? Você sabia que disseram isso de mim uma vez? Quando eu cheguei lá e disse, olha irmãos, o Espírito Santo tem me incomodado, não vamos ter mais momento de dízimos e ofertas. Oferta quem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Pastor, a igreja vai fechar, vai. Faça isso não, olhe direito. Por isso, irmãos, não se admire de quando você pregar o evangelho, o pessoal vai dizer, ele está pregando estranhos deuses. Talvez existam evangélicos de 30 anos de igreja que nunca ouviram o verdadeiro evangelho. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Ó, que nova doutrina. Você prega o evangelho de 2000 anos e o pessoal diz que a gente está pregando a nova doutrina. Já imaginou, meu filho? O que esses meninos estão pregando? Eu até acho um elogio quando me chamam de menino, né? Eu até elogio. Pastorzinho eu também acho elogio, porque eu me acho meio assim, né? Troncudo, para não dizer gordo. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. O mundo às vezes está curioso, sabia, irmão? O mundo está curioso. Será que é Deus mesmo que está enviando os coronavírus? Rapaz, sabe que tem ímpio que está curioso? Esse dia uma pessoa ímpia me mandou, nós estamos vivendo o apocalipse. A pessoa não quer nem saber de igreja, não dá um amém quando você manda uma mensagem evangelística. Mas, vem cá, você está vivendo o apocalipse? A pessoa nem sabe o que é apocalipse, meu filho. Estamos vivendo? Será? Você está preocupado por quê? Você já está preocupado é se você já se encontrou com Jesus. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. O que é que o povo quer saber? Percebeu? Porque só se fala de coronavírus. Porque é isso que o povo quer saber. Qual a última novidade do coronavírus? Quantos mais morreram? Tinham
acordar a gente de manhã, tinha morrido 1.000. Aí de noite, rapaz, morreram 1.050, viu? Amanhã, oi pastor, morreram 1.100. Não, pastor, o número agora já aumentou, viu? Mas que é um prazer diabólico. Últimas novidades. O povo só quer saber, olha, o governo está dando dinheiro, viu? Se inscreva, viu? Eu soube hoje que tem um centro de recuperação que está disponibilizando até celulares para você se inscrever, desde que você se comprometa de quando chegar o benefício, você dá uma parte para o centro. Amém, varão? Porque uma mão lava a outra. Amém? A pessoa me disse hoje que está funcionando assim desse centro. Não, você se inscreve no benefício. Quando chegar, você já sabe, né, varão? E diz que é servo de Deus. Olha, os servos dos diabos são mais honestos. Irmãos, então Paulo, levantando-se no Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Irmão, Paulo era crente. Realmente, eu não sou Paulo não, nem chego perto. Mas eu espero que o mesmo Espírito que habitou nele habite em mim e possa me usar um pouco como usou tanto ele. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, a qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois a esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, inclui também o coronavírus. Tudo que nele existe foi Deus que fez. Os vírus que ainda nem são conhecidos, foi Deus que fez também, viu? Existe ainda tanto que o homem não sabe. E olha, mesmo sendo tão ignorante acerca da criação, o homem ainda é orgulhoso. Você já imaginou? É como tinha um time aí, não sei se vocês se lembram, porque eu sou velho, um time chamado Ibis. Era o time mais perdedor da história do futebol. Aí parece que surgiu outro time que era tão perdedor quando ele, não, o maior perdedor sou eu. Não, a maior goleada quem tomou fui eu, viu? Não tome meu lugar não. Eu sou o maior perdedor. Esse é o mundo que a gente vive. A pessoa se orgulha até disso. A gente conhece tão pouco. Aí chegam os economistas, não, a economia vai assim, vai como, meu filho? Você sabia que para você ser um daqueles que fica na bolsa de valores, você tem que ter no mínimo uns 3 a 4 mestrados em economia? Para você ficar naqueles computadores lá, mexendo com bilhões de dólares todos os dias. Você tem que ser um daqueles nerds que passou uns 30 anos, uns 20 anos estudando economia, aqueles gráficos. Você sabe quanto dinheiro eles perderam agora? Dinheiro que nem era deles. Porque um monte de gente diz, rapaz, esse pessoal vivia a vida estudando economia. Eles devem saber como aplicar meu dinheiro. Olha aí. Não, compre ação dessa empresa. Mas eles não sabiam do coronavírus. E a empresa fez assim, ó. Mas eles eram tão inteligentes. Eles sabiam tudo. Mas eles não contavam com o dedo de Deus. Irmãos, nunca tire o dedo de Deus da sua equação. Ele faz toda a diferença no resultado. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, que não é servido por mãos humanas, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu quero te dizer, Jesus não está nessa igreja por conta da placa que está na porta. Jesus está nessa igreja porque eu e você somos regenerados do sangue dele. E quando 2 ou mais se reúnem no nome dele, aquele lugar se chama igreja. Pode ser numa praia, numa praça, numa prisão. Pode ser num sarcófago, como os antigos crentes se reuniam. Quando 2 ou mais se reúnem, aquele lugar é uma igreja de Cristo. Mas se você tiver milhões,
de falsos crentes. Pode ter a placa de igreja que for, aquele lugar, o nome que a Bíblia dá é Sinagoga de Satanás. Está lá escrito em Apocalipse. Tem 100 mil pessoas. Outro dia eu vi aí uma igreja em tal lugar do mundo que tem espaço para 30 mil pessoas sentados. Sabe qual é o nome daquele lugar? Sinagoga de Satanás. O pastor dessa igreja é um homem chamado Joel Osteen, que prega a teologia da prosperidade, que faz Silas Malafaia parecer um homem bonzinho, de tão herético que ele é, para você ver. E a igreja dele é do tamanho da Arena Fonte Nova. Você já entendeu? Como vender Cristo, dar dinheiro. Mas acontece que essas pessoas terão o mesmo destino de Judas. Elas estão armando a própria força. Deus não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Quando alguém vem aqui, seja o irmão Paulo, o irmão Augusto, o irmão Quinho, qualquer pessoa que tome o microfone ou os instrumentos musicais, que aqui na nossa igreja só são 2, um carrão e um violão. Graças a Deus. Deus não é servido por isso. É Deus que tem que encher os irmãos para que eles glorifiquem a Deus. De maneira que você só faz aquilo porque Deus fez algo por você antes. É tudo graça. É Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O que é que mata as pessoas no coronavírus? Infecção na área respiratória. Quem é que dá respiração? Ele tira também. Recebeu, irmãos? É a Bíblia. De uma só vez, toda a raça humana criou para habitar sobre a terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Quem prefixou os limites da habitação do homem? Por que o homem não mora na Lua? Por que não mora? Por que o homem não mora em Marte? E Deus disse: não vai morar. O lugar do homem morar é aqui na terra. Por que o homem não mora embaixo d'água? Não, você vai morar em cima da terra. Deus determina tudo. A cegueira do homem não consegue enxergar o mais claro da digital de Deus na criação. E ele diz aqui, versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem como não está longe de cada um de nós. Deus não está longe. Ele está enviando os seus servos aos 4 cantos do mundo para pregar o seu evangelho. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns outros profetas têm dito. Porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus. A ideia de geração é, todos fomos criados por Deus, tanto os crentes quanto os ímpios. Uns para a salvação, outros para a condenação. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Olha as pessoas, principalmente no nosso país, que é tão influenciado pelo catolicismo romano. As pessoas estão lá adorando em Aparecida. Muitas pessoas estão nesse momento prostrados diante de estátuas em suas casas, pedindo a supostas aparições de Maria que os ajude. Você sabia que essas Nossas Senhoras aí que o povo diz é só uma? E que ela recebe vários nomes segundo os lugares que ela aparece? E tem gente que pensa que é um bocado, né? Ela não ouve. Ela não pode ouvir. Há um único intercessor entre Deus e o homem: Jesus Cristo. Maria não é intercessora de ninguém. Paulo não pode interceder por ninguém. José, pai de Jesus, não pode interceder por ninguém. Quando eu era pequeno, me ensinaram a oração. Era Jesus, José e Maria, seja nosso guia. Jesus, José e Maria,
vinde em nossa companhia. Eu sabia de um monte de oração, que eu fui criado no colégio católico. Tinha uma oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que meu pai que a ti te confiou. Imagine se Deus vai me confiar um anjo, sendo que o Espírito de Deus habita em mim. Você já viu isso, irmão? Mas eu rezava: Santo anjo do Senhor, ficava com medo. Santo anjo do Senhor, não está guardando, protege. Foto dos anjinhos e anjinho. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Nada do que é feito, nada. O seu crucifixo de ouro não lhe protege, mas é de diamante, não lhe protege. A sua imagem de Nossa Senhora, feita com pedras preciosas, não lhe protege. A sua imagem de Jesus na cruz não lhe protege. Não, mas é Jesus. Mas do que adianta ele estar na parede se ele não está no seu coração? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Essa é a mensagem para o mundo, irmãos. O coronavírus está dizendo isso para o mundo. Eu e o irmão José somos responsáveis por esse púlpito aqui, em trazer essa mensagem para crentes e para incrédulos, porque não sabemos quem são aqueles que Deus já regenerou e os que não estão regenerados ainda. E a mensagem para o mundo é essa: Deus não levou em conta o tempo de ignorância, agora porém notifica toda a raça humana. A ideia aqui, aos homens de todos, em toda parte, se arrependam. Glória a Deus. Sabe o que é que tem? Se os cientistas forem lá dentro do DNA do coronavírus, o que é que está escrito? Arrependam-se. Está escrito lá dentro do coronavírus: arrependam-se e creiam em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do coronavírus para o mundo. Para a igreja é: ame a Deus como você diz amar na sua profissão de fé. Que você não seja como os israelitas do passado, que diziam amar Deus com os lábios, mas estavam com o coração distante dele. A mensagem para a igreja é: volte ao primeiro amor. Aleluia. É isso que o coronavírus está dizendo para o cristão: volte ao primeiro amor. A mensagem para o mundo é: arrependa-se. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Glória a Deus. O Deus que criou o coronavírus vai voltar por meio do seu Filho e julgar todo o mundo, por meio de um varão destinado que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, olha a reação do mundo. Eu e você vamos pregar arrependimento, amém? Eu e o irmão José estamos orando para a gente fazer panfletos, distribuir panfletos, pregarmos em outros lugares. Mas já sabemos que a maioria vai ter essa reação aqui, ó. É a minoria que vai se arrepender. A maioria vão dizer isso aqui: uns escarneceram. Mas esse povo está maluco. Isso é um vírus, rapaz. A humanidade já teve tantos vírus. Isso é um vírus normal. Daqui a pouco o cientista criou vacina. Foi fazer esse negócio de Deus. Parece que tudo é Deus. Esse povo só fala em religião, rapaz. Pensei que esse menino ia ser alguma coisa, ia ser um médico. Agora fica falando que o vírus é de Deus. Vai estudar medicina, infeliz. Vai, vê se faz alguma coisa que preste. Arrependa-se. Porque esse negócio de vir pregar, vai pregando. Olha, e nem para ganhar dinheiro com a pregação ganha. Olha, nem presta para isso. Fica parecendo um que trabalha numa funerária, uma roupa de uma vida eterna, sei lá o que é isso. E ainda escarnece. Essa é a reação. Se você é pregador da palavra de Deus, prepare-se para ser escarnecido. Tem muita gente que não escarnece de Deus na minha frente, eu acho que é por causa do meu tamanho. O profeta Elias, ele também era respeitado, meu filho, por causa do tamanho dele. Você já viu os desenhos bíblicos? Elias era troncudo. Eu acho que Deus fez os profetas assim já na pegada. Ele sabia que a reação do povo ia ser dura.
Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Ó, escarneceram. Esse camarada é maluco. Olha esse pastor. É claro que eu vou ler o livro de John Piper. Esse camarada está falando aí do cristão e do coronavírus. Eu vou dar atenção para isso. Eu vou dar atenção a John Piper, que tem pós-doutorado na Alemanha. Porque John Piper, porque camarada é crente, rapaz. É o maior vendedor de livros aí dos Estados Unidos, aí no meio evangélico reformado. Espero que ele se arrependa. Não é porque ele fala a teologia correta que ele pode viver uma vida incorreta. E não sou eu que estou acusando ele, não. É a Bíblia. Porque se eu fizer a mesma coisa que ele, eu também estou errado. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos. Quantas pessoas vieram na igreja e dizem: ó irmão, eu volto outro dia. Cadê ele? Tchau. Nunca mais. Principalmente o pessoal que trabalhava com o irmão Paulo. Vieram aqui uma vez: não, Paulinho, aquela sua igreja, ó. Nunca mais. É benção, bem longe de mim. Os convidadinhos também na mesma pegada. A respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Irmãos, a gente não é responsável pela rejeição das pessoas em relação ao Evangelho. Nós somos responsáveis pela nossa omissão de pregar para elas. Paulo pregou. Quem não quis ouvir, não ouviu. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens, ó. Alguns, a ideia aqui de poucos, que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Só até aí. O que Deus tem a dizer para nós a respeito do coronavírus? A gente já falou. Deus está no controle da sua criação. A igreja precisa voltar e permanecer no amor de Deus. E a mensagem da igreja em relação ao mundo não pode mudar. Deve ser uma só. Arrependam-se. Arrependam-se. Pastor, mas não é para a gente dizer arrependam-se e creiam? Meu irmão, mas ninguém pode se arrepender se não receber a fé do Espírito Santo antes. O arrependimento verdadeiro é um dom de Deus. Perceba que quando João Batista começa a pregar: arrependam-se, creia, que é chegado até vocês o reino de Deus. Arrependam-se. Essa é a nossa mensagem para o mundo. Arrependam-se. O coronavírus, ao que tudo indica, irmãos, ainda vai causar muitos danos. Mas se eu e você somos cristãos, existe uma verdade que nos protege, não do coronavírus, mas do mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Se você é um cristão e contrair essa doença, não fique com medo, porque isso fará bem para você e para a igreja de Cristo. Se você é um cristão e não contraiu essa doença, não ache que você é melhor, mas perceba que você deve a sua saúde ao Deus que você tem que amar de todo o coração, alma, força e entendimento. Deus fala com o seu povo de maneira simples. Um homem não precisa de teologia, não essa teologia disponível nas faculdades. Um homem não precisa de mestrado, doutorado em teologia para falar diante do povo de Deus acerca da mensagem de Deus. O que um homem precisa
é ter intimidade com Deus. É ser um servo de Deus. Estar totalmente disponível ao serviço de Deus. É isso que a maioria das pessoas não estão. Não, eu tenho esse horário aqui para Deus, viu? É só esse horário que eu tenho. Olha, irmãos, uma das coisas que eu acho mais absurdas, eu quero concluir já aqui, a gente vai cear. Os irmãos podem distribuir a ceia, por favor? Pedir que os irmãos façam a asepsia de mãos e distribuam a ceia. A gente já vai cear e concluir o culto. Mas uma das coisas que mais me traz perplexidade e revolta é quando uma pessoa que se diz cristã vira para mim e diz: olha, pastor, se der, eu vou para o culto. Irmão, não fala isso para mim não. Se der? Se der? Eu não entendi. Se der. Esse é o tipo de adoração que você tem a Deus. Quando der, eu sou fiel a Deus. Se não der, eu vou ser fiel ao diabo. Se der, eu faço alguma coisa por Deus. Se não der, eu também não faço. Não vai dar em nada. Não vai dar em quê? Vocês já leram Malaquias? Você já viu Deus falando? Que naquele grande dia Ele mostrará a diferença para Ele daqueles que o servem e daqueles que não o servem. É com esse sentimento, irmãos, que a gente toma os utensílios da ceia. Obrigado, meu irmão. Sabe por que você ceia essa noite? Porque você foi alcançado pelo arrependimento salvífico, pela fé que transforma a sua vida, que faz você sentir vergonha do seu pecado, que faz você se voltar para Deus em total quebrantamento de coração, como se nada mais existisse, porque nada mais importa. Se o seu relacionamento com Deus não está correto, nada mais importa na sua vida, pois você está amaldiçoado. Se o seu relacionamento com Deus está correto, nada mais importa na sua vida, porque você está abençoado. Essas são as bases da fé cristã. John Bunyan, hoje em dia, é um dos pastores assim mais falados por pessoas que jamais estariam ao seu lado na época dele, mas falam dos livros dele como se amigo deles o fosse, mas jamais teriam um testemunho parecido com o dele. John Bunyan foi combatido pelos evangélicos, que diziam: como um ferreiro pobre desse se atreve a falar de Deus para a gente? Sabe o que John Bunyan dizia? Se a minha vida é frutífera, não importa o que dizem de mim. Se a minha vida é infrutífera, não importa os elogios que me fazem. John Bunyan não estava falando nada da cabeça dele, porque John Bunyan só conseguia abrir a boca para falar algo que tivesse algum tipo de versículo bíblico inserido. E foi o próprio Jesus que disse: uma árvore boa dá um bom fruto. Porque é impossível que uma árvore boa dê um fruto ruim. Se sua vida é frutífera, não importam do que te acusam. É um louco, é um fanático, é um pregador de estranhos deuses, como foi aqui na vida de Paulo. Não importa, você sabe que é o fruto do Espírito Santo que tem sido dado por meio da sua vida. Mas se sua vida é infrutífera, não importa os elogios que te fazem. Não, você é um crente equilibrado. É isso mesmo, a gente tem que estar subjugado ao Estado, a gente tem que fazer tudo certinho. Não, a gente tem que tentar salvar a nossa vida. Afinal de contas, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde. Somos, né, crentes, mas somos pessoas assim equilibradas. Nós não somos esses crentes fanáticos, né? Cuidado com esses elogios. Porque se sua vida é infrutífera, esses elogios
não te salvarão do inferno. É por isso que a gente ceia, irmãos. Porque somos fracos. Nós estamos reunidos aqui porque somos fracos. E precisamos dessa comunhão santa para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Pai amado, nós chamamos, ó Pai, com um amor imperfeito, mas sabemos que o Senhor nos ama com um amor perfeito. E rogamos nessa noite que o teu amor perfeito aperfeiçoe o nosso amor imperfeito e nos faça nos entregar de todo o coração, alma, força, entendimento a um amor cada vez mais genuíno ao Senhor e ao teu santo evangelho. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa tentar salvar a nossa vida, mas que cada vez mais a tua graça nos faça entregá-la voluntariamente, sabendo que nas tuas mãos a nossa vida estará muito melhor do que nas nossas. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essa verdade tão cristalina das Escrituras. Dai-nos coragem e ousadia, Senhor, para vivermos o que pregamos. E dai-nos, ó Pai, do teu Santo Espírito para pregar o que vivemos. Que em tudo na nossa vida e diante de todos, o Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e diga, se Deus quiser, amanhã estaremos em Cosme de Farias. Amém.